Olá, bom dia, povo de Deus abençoados. A paz do Senhor, queridas Déboras, mamães de oração, pais de oração, vocês que gostam de ouvir os nossos devocionais pelo Ministério Desperta Débora. Eu sou a pastora Cleusa Sampaio e estou passando hoje aqui, dia 3 de fevereiro de 2026, para lhes apresentar o tema deste mês. Deus está sempre trabalhando. Ou seja, Deus ele não para de trabalhar em nosso favor. O nosso versículo-chave se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Você está esperando no Senhor? Então aguarde que com certeza a sua vitória, a nossa vitória, vai chegar. Vejamos aqui que este versículo expressa a singularidade da ação divina de Deus em relação à sua promessa e fidelidade. Deus te fez uma promessa? Sim, com certeza vai acontecer, porque Deus é fiel. Então, aqui no contexto de Isaías, o profeta descreve a impotência humana diante da grandeza e do poder de Deus, contrastando a experiência limitada da humanidade com a obra soberana e inigualável do Senhor. Então, essa frase aqui enfatiza a natureza surpreendente e sem precedentes da intervenção divina que transcende a compreensão humana e se manifesta especialmente naqueles que confiam e esperam nele. Você está esperando no Senhor? Então, continue esperando. Por quê? A afirmação realça aqui a natureza única do relacionamento entre Deus e o seu povo, destacando a sua iniciativa de graça, aleluia, e a resposta de fé por parte daqueles que o buscam e creem no poder de Deus. Vejam só, livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem vitória para o seu povo. Efésios 3:20 diz, aleluia, que Deus fará infinitamente, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Por quê? Porque existe um Deus poderoso, majestoso, que está sempre trabalhando, fazendo aquilo por mim, por você, que nós não podemos fazer. Vejam só, eu gosto muito de um versículo que tem aqui no livro de Isaías 41, no verso 20, que diz o seguinte: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Tem coisas que Deus permite que nos aconteça para mostrar a nossa total dependência em Deus. Dependemos do Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes a gente quer agir, a gente quer fazer
com a nossa própria força, com a nossa própria imaginação, com nossos próprios planos, projetos, mas a palavra que vai prevalecer é a mão de Deus agindo em nosso favor, porque Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Mas para isso, nós precisamos também fazer a nossa parte, como já foi dito aí, aleluia, em algum devocional, se não me engano, foi o da pastora Sádja, louvado seja o nome do Senhor, que esperar no Senhor é muito bom. O salmista, ele disse, aleluia, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, tem situações que a gente não pode fazer nada, mas a gente precisa fazer uma coisa. Jeremias disse em 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Faça a sua parte, ore, busque, jejue, adore, esteja na presença do Senhor, porque com certeza Deus vai honrar a nossa fé, a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos crer que existe um Deus nos céus, aleluia, poderoso, que faz da terra o estrado dos seus pés e ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Por isso, então, aguarde no Senhor, porque Deus está trabalhando e não para de trabalhar. Ele não dorme e nem cochila. Está trabalhando sempre em nosso favor. Que Deus abençoe as nossas vidas e vamos confiar e esperar no Senhor.